Oi, gente, bom dia. Mais uma manhã aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Desejo que a graça de Deus preencha todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 22, dando continuidade à nossa jornada e também o início do discurso de Paulo em sua defesa, depois de toda aquela movimentação, aquele alvoroço, quando ele chega lá em Jerusalém. Vamos observar aqui, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Pronto, só até aqui. Então, depois de todo aquele alvoroço lá em Jerusalém, Paulo ele recebe a oportunidade de se defender, de explicar a respeito da sua fé. E quando eu leio aqui o início desse capítulo, eu vejo assim a calma, a tranquilidade de Paulo ao se dirigir àquelas pessoas que atacaram ele, que bateram nele e que queriam até matá-lo. Eu vejo a tranquilidade com que ele se dirige àquelas pessoas, a serenidade com que Paulo se dirige àquelas pessoas. E isso aqui é uma maneira que a gente observa de como nós devemos levar a palavra de Deus e ganhar almas para Cristo. Se realmente nós, como cristãos, queremos representar bem o reino de Deus aqui nessa terra e levar pessoas para Cristo, nós temos que aprender uma coisa importante. Não temos que atacar os pecadores, mas atacar os seus pecados. Paulo, ele sabia que o judaísmo não levaria ninguém ao encontro real com Cristo, que é o grande Salvador das nossas almas, o grande mediador entre Deus e os homens. Ele sabia disso. Então Paulo, ao invés de ser rude com aquelas pessoas, não. Ele até elogia o zelo daquelas pessoas, dizendo: eu já fui zeloso como vocês. Aliás, eu já fui zeloso como hoje vocês são. Então Paulo não está ali enfurecido, raivoso, cheio de ódio ou mágoas pelo que aquelas pessoas fizeram a ele, não. Mas calmamente, serenamente, ele se dirige àquelas pessoas. Então, quando você for levar a palavra de Deus para alguém, seja um conhecido, um desconhecido, seja um familiar seu, não ataque o pecador. Você tem que atacar o pecado, e até isso você tem que fazer com sabedoria e com serenidade, Porque às vezes a pessoa ela é adepta a um tipo de fé, e ela é tão zelosa naquilo que ela faz, acreditando que realmente aquilo traz salvação ou aproxima ela de Deus. Quando nós, biblicamente falando, sabemos que não, porque só há um caminho, uma verdade e uma vida que levam a Deus, é Jesus. Em João 14,6 ele fala sobre isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não fale de forma grosseira, querendo ser o dono da verdade, querendo ser aquela pessoa que tem o controle de tudo, porque agora é um cristão, uma cristã. Não, de maneira nenhuma. Fale com serenidade, fale com amor, não ataque o pecador, exponha o pecado em si, porque o salário do pecado é a morte. A gente sabe disso, Romanos capítulo 6, versículo 23. Então eu vejo essa sabedoria de Paulo, lendo aqui só novamente o versículo de número 3, o finalzinho dele, instruído. Aliás, é o versículo 3, finalzinho. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Paulo disse: eu fui zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, vocês são zelosos para com Deus. Mas claro, zelosos sem entendimento. A gente sabe que todo aquele que não conheceu a Cristo ainda de verdade, às vezes até tem um zelo, tem um amor por Deus, tem um respeito por Deus, mas é um zelo sem entendimento. E hoje você que conhece a palavra, você tem zelo com o entendimento. Então, com sabedoria, saiba se dirigir, se reportar a outras pessoas
quando for pregar o Evangelho. Você vai ter muito mais facilidade de conseguir entrar no coração daquela pessoa com a palavra de Deus. Em Provérbios, a Bíblia diz que as palavras dos sábios devem, em silêncio, serem ouvidas. Então, quando você se dirige a alguém com sabedoria, acontece isso aqui, ó. As pessoas fazem silêncio para te ouvir. Então, peça ao Espírito Santo essa virtude, essa graça de Deus, porque eu acredito piamente que você tem muito a contribuir com o reino de Deus aqui nesta terra. Eu vou repetir isso para você, escute isso. Você, independente de quem seja, independente do teu grau de escolaridade, da posição social, do bairro onde você mora, da tua condição econômica, você tem muito a contribuir com o reino de Deus aqui nessa terra. Portanto, eu desejo que você seja instrumento de Deus aqui, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Por favor, não esqueça de compartilhar, deixar aqui o seu like, que é muito importante. E ó, a jornada continua.